Sejam bem-vindos ao Ponto Negócio, o podcast da Treinacons em parceria com a Rádio Metrópole FM. Estamos aqui hoje para gravar e entregar aí mais um episódio para vocês da nossa segunda temporada, que tem como temática principal a gestão com pessoas. Estou aqui ao lado do Rodrigo Fernandes. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Olá, pessoal. Hoje temos um desafio, né, Lê? Muito interessante. Vamos falar de equipes de alta performance. Acho que quem vai nos acompanhar hoje vai ter a oportunidade de se conectar a muitos conteúdos aí que pode mudar a sua gestão de equipe e a forma de você enxergar a gestão com pessoas. Acho que na gestão com pessoas, esse é um dos principais assuntos aí para discutir, né? Formatar essas equipes de alta performance, porque a regra do jogo é gerar resultado. Bora então entregar resultado? Bora. Vamos nessa. Vamos nessa. Gente, então só antes da gente apresentar aqui a nossa convidada especial de hoje, quero aí também convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, ao Spotify da Treinacons, também nas redes sociais da Rádio Metrópole, para estarem acompanhando os nossos conteúdos. Esse e todos os demais episódios estão lá nas redes sociais da Treinacons. Tem também o Instagram do nosso podcast aqui, do qual vocês podem seguir lá e acompanhar todos os cortes, os novos episódios que estão sendo gravados aí e disponibilizados para todo mundo. Legal? Bom, vamos nessa então. Hoje nós estamos aqui com a Ieda Brandão, ela que é estrategista comercial e vai vir aqui bater esse papo com a gente hoje sobre formar, manter e motivar equipes de alta performance. Ieda, seja bem-vinda aqui ao Ponto Negócio e muito obrigado aqui pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui falando com vocês, trazendo um pouco da minha bandeira que eu falo que eu carrego, ergo e defendo mundo afora, que é justamente a minha missão, que eu falo que é a minha missão de vida, de levar a transformação causada pela venda, mas a venda de alta performance, a venda como ciência, que impacta e gera prosperidade, lucratividade, que gera mudança nas empresas, na vida das pessoas. E essa venda como ciência, a venda treinada, que é o que eu faço da vida hoje, levar treinamento e treinar e desenvolver equipes em busca da alta performance. Legal, Ieda. E você, uma das suas principais atividades hoje é o treinamento, que é fundamental para atingir a alta performance, né? Mas conta para nós um pouco da sua trajetória profissional, como que você realmente chegou ali a pensar em se especializar na área de treinamento, né, de pessoas e também na área de vendas. Compartilhe um pouco aí com a gente. Bom, vamos lá. Eu falo que acho que a primeira vez que eu ouvi a palavra venda, eu estava saindo da maternidade indo para o carro no colo da turma. Eu sou filha de vendedor, eu vivi a venda na minha vida o tempo todo. Meu pai é vendedor. Eu falo que assim, eu fui franqueada. Meu primeiro contato na área de treinamento, tive uma franquia de uma escola de vendas. E eu fui franqueada aí de grandes nomes, eu tive contato com grandes nomes da venda, mas eu tenho a honra de ser filha do melhor vendedor que eu já vi atuar. Então, eu tenho na venda a referência de uma profissão muito próspera e muito honrada. Né? Muitas pessoas têm na venda aquela coisa é o cara que não deu certo, não virou nada na vida e foi ser vendedor. Né? Esse é o estigma do vendedor. E para mim isso foi sempre muito diferente na minha vida. Eu fui para Disney com o filho do médico e do vendedor, porque o meu pai era um vendedor de alta performance e quando não se falava de venda como ciência. Tanto que minha principal técnica de vendas, que eu mais ensino, eu falo que eu não aprendi em livro, que é a melhor técnica de vendas que existe, é a verdade, e essa eu não aprendi em livro. Então, eu vivi a venda desde muito pequena, eu sou formada em publicidade, eu atuava já na parte de marketing promocional, sempre voltado a comportamento do consumidor. E morava em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, fiz Mackenzie. E eu voltei para Prudente em 2007 para fazer uma gestão conjunta com o meu pai. Meu pai é representante comercial. Fiquei durante 10 anos atuando com ele na representação. Em 2016, ocorreu um corte, uma mudança da forma de atuar na empresa e a gente foi cortado. Todo mundo que era preposto virou direto. Enfim, e eu e meu pai a gente tinha a nossa equipe, a gente fazia gestão e a gente deixou de existir no formato que existia ali na empresa. E aí eu brinco e falo, pior do que não saber como pagar a conta, não saber quem você é.
E foi nesse momento que a venda me respondeu. Então, eu falo assim, por isso que eu falo que hoje eu ergo a bandeira e trago a venda como um propósito de vida mesmo, porque foi o que me devolveu para o jogo. E aí, eu atuei durante um tempo no mercado imobiliário, né, que, inclusive, né, hoje é minha cliente, a Débora. Eu atuei um tempo diretamente com a Débora, ainda não era na incorporadora, mas eu fiz alguma coisa no mercado imobiliário em Prudente. E um pouco depois, através eu sempre olhei muito para treinamento, eu sempre treinei muito a minha equipe. E aí eu cheguei nessa minha primeira empresa, que foi uma franquia de uma escola de vendas. Eu fiquei durante 3 anos fazendo, e aí eu fazia, como que funcionava? Eu vendia as entregas, só que a franquia fazia a entrega, né? Eu fazia a venda e a franquia fazia a entrega. E eu comecei a perceber que eu gostava muito de me envolver na entrega. Né? Então, assim, e quando, na verdade, o que fazia o meu ganho era a venda. E aí eu comecei a perceber, eu gosto muito desse contato com o cliente, desse contato com o vendedor, e aí essa transição foi natural. Eu acabei indo montando o meu próprio formato, e aí hoje eu atuo de uma forma que, quando eu chego em uma empresa, a primeira coisa que eu vou entender é como e qual é o formato que precisa ser desenhado ali. Aí eu brinco e falo que eu já faço alta costura. Experiência comprovada. Primeiro tira a medida. Tem experiência. Experiência comprovada. Ieda, você falando um pouco aí, eu fui percebendo que você já teve realmente a prática, a rotina ali, dia a dia, vendas. Eu acho que ensinar vendas é para poucos, né? Eu acho que realmente quem sabe vender pode ensinar, desenvolver e fazer a gestão ali de profissionais de alta performance, né? E isso nós percebemos que você teve toda essa trajetória. Então, acho que isso facilita muito, né? Então, será que nós podemos aqui começar esse bate-papo falando que nós estamos com uma profissional, uma vendedora de alta performance? Então, para ensinar a alta performance, eu acredito que o caminho fica mais suave, né? Mas eu acredito que quem está nos acompanhando aí tem um pouco de dúvida. O que é essa alta performance? Como que eu posso atingir? Né? Como que um profissional ele possa chegar nesse estágio? Que eu acho que é um estágio sonhado por muitas pessoas. Né? Acho que todos que estão trabalhando falam, olha, eu quero a alta performance, eu quero... Tá, como que um vendedor, por exemplo, que é a sua grande experiência, chega lá? Né? Como que você resumiria isso para quem está nos acompanhando? Tá, vamos lá. Primeiro que assim, obrigada, né? Eu falo a alta performance. Eu acho que eu realmente me definiria como uma vendedora, uma treinadora de alta performance, mas aí a gente vai voltar para a definição do que é a alta performance. Eu gosto muito de vincular a alta performance à excelência. E aí, então, a gente vai colocar a alta performance e a excelência como alvos móveis. Por que que eu me considero uma vendedora de alta performance? Porque eu ainda não atingi a alta performance. Porque a alta performance, para mim, é um alvo móvel. Então, cada vez que eu dou um passo em direção a ela, esse meu alvo, ele vai andar mais um pouquinho. Eu brinco, falo assim, que eu falo muito que eu estou sempre em busca do meu próximo eu não sei. Isso foi o que me fez deixar de ser franqueada e passar a atuar de maneira solo. E mesmo no solo, eu já alterei, já mudei várias vezes a minha forma de atuar. Porque eu falo que a gente é o movimento. Né? E aí não tem nada a ver com o plano B ou com mudar de estratégia, não. É o ajuste do plano. E fazendo com que as coisas se movimentem e alterando e realmente ir ao caminho da alta performance. Eu acho que esse é um jogo, essa definição, eu gosto muito dela. Principalmente na seguinte linha. Eu concordo com ela em 100%. Acho que você tem uma versão atual e você busca, igual você falou, ali, aquele momento ali, aquele próximo estágio é a sua alta performance. É a que você pode agora. Ali, é a próxima meta. É a que você pode alcançar agora. Sim. Muitas vezes você não vai conseguir chegar num ponto. Então, eu acho que é essa definição, para você até ser mais suave esse caminho, essa trajetória, para você curtir, para você realmente aproveitar, aprender, gerar resultados. Então, você mira algo tão distante de você para essa alta performance e você não consegue chegar. Aí fica chato, né? Fica desesperador, angústia, frustração, nunca consigo atingir. Então, eu sou exatamente dessa escola de raciocínio de análise. Estava discutindo isso ontem com o Leandro, sobre essa alta performance, como nós tínhamos o bate-papo hoje, né? Eu citei para ele exatamente essa linha. Eu falei, a alta performance é o meu estágio atual, a minha versão atual e a minha próxima versão.
Eu acho que no meu ponto de vista, essa minha próxima versão é o meu momento de alta performance, porque é onde eu posso chegar agora. Então, eu realmente entreguei tudo que eu conseguiria entregar? É aqui? Ou eu estou colocando também um limite, um objetivo? Então, peraí, claro. então Não, você não está fugindo. e o que é para né? você, né? Porque o seu objetivo pode ser diferente do meu. Exato. Né? E se nós pegarmos atletas, um atleta de alta performance, um competidor, um atleta olímpico, ok. Mas e aqui nessa sala? O que seria um atleta de alta performance entre nós? Exato. Então, talvez você é o atleta de alta performance aqui, eu não, ou você, não sei. Então, eu acho que a alta performance, eu acho que nós temos que trazer ela para nossa realidade. Mas não colocar a régua muito embaixo. Nós temos que... E nem muito alta, Exato. Eu acho que esse equilíbrio consegue entregar a alta performance. E aí, assim, outra coisa, não tem nada a ver com não estar feliz no lugar onde eu estou hoje, né? Muito pelo contrário, eu ter uma gratidão absurda por onde eu estou hoje, ser feliz e ter muito orgulho pelas minhas conquistas até hoje, a ponto de honrá-las e não me contentar com elas. Eu acho que assim, porque tem aí a gente, mas você nunca está feliz onde você está. Claro que estou, eu estou tão feliz e honro tanto o meu resultado que eu não vou parar. Né? Eu acho assim, e aí excelência, alta performance está na constante evolução, na constante busca por melhoria. E aí o que é melhoria para mim é diferente do seu, primeiro, sempre falo. E aí quando a gente fala de equipe, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é sucesso para você, o que é alta performance para você, porque não é a minha. Eu não posso te impor a minha alta performance e nem o meu sucesso. A minha definição pode ser diferente da sua. Não, eu concordo muito. Só uma observação, Lê. Quando você fala assim, o estágio que eu estou hoje, onde eu estou, eu honro muito onde eu estou, é isso. É isso que vai levar você para o próximo estágio. Então, eu às vezes encontro alguns profissionais que falam assim, nossa, o meu sonho, eu gostaria... Legal. E ele já está apaixonado por aquilo. E ele esquece onde ele está hoje. Ele esquece que aqui é o próximo passo, é a partir daqui. E o caminho de a diversão trajetória, e a alegria que tem, porque é aqui no meio que está a felicidade. Tem pessoas aqui no meio que está a busca e a conquista. Tem pessoas que estão numa frustração aqui, porque como ela não chegou no topo lá que ela imaginou, para ela não tem uma alta performance, onde ela está não faz sentido. Eu acho isso muito ruim. Né? É uma vida profissional que ela acaba não sendo saborosa, né? Não. Você não curte todos os passos. Gostaria de trazer um contexto muito interessante que vocês estão falando e estou aqui refletindo. A alta performance realmente ela se torna relativa. E algo que provavelmente puxa muito o conceito de alta performance é o estágio que a empresa está e o estágio que a empresa talvez ela precise estar daqui a um determinado prazo. Sim. Então, acho que foi hoje, eu e o Rodrigo tivemos um breve bate-papo onde a gente falou assim, olha, hoje ok, mas até o meio do ano nós temos que estar fazendo isto. Então, isso me faz refletir muito, que foi a primeira reflexão, né? Falar, ok, eu sou muito contente com o profissional do qual eu sou hoje, sei que eu me evoluí, desenvolvi, mas para chegar lá, o que falta? Né? Para entregar isso que a empresa precisa para o crescimento dela. Né? Então, acredito que a gente trazendo, né, para quem está nos assistindo, de que eu tenho que mensurar isso, não comparando alta performance com outras empresas, outros profissionais, mas a sua realidade. Né, a alta performance que hoje o seu negócio precisa e que talvez o negócio precisa para daqui a um determinado tempo. Né? E qual que é o caminho ali a trilhar, né, para que a gente possa chegar lá, né? Porque tanto profissionais podem ser de alta performance, quanto empresas, né, de um modo geral, podem ter também a alta performance, de entregar algo, o valor para o seu cliente, né, das soluções que se entrega, da maneira da operação. Então, conforme vocês foram falando, eu fui tendo essa reflexão e eu concordo também 100% com vocês em relação a essa análise aí. Né? E daí, Eda, mas assim, você conceituou muito bem aqui, nos ajudou todas as reflexões para a gente começar a formar esse conceito de performance. Mas em relação a um profissional, para que ele possa começar a trilhar um caminho, ou o empresário que quer começar a oferecer uma condição para a sua equipe ou algum profissional específico vir a buscar de maneira constante a alta performance, né? O que você acredita ali que são alguns caminhos, alguns requisitos que são importantes para que um profissional ele esteja nessa trajetória? Vamos lá, eu acho que assim, primeiro de tudo, assim, eu acho que tem alguns pontos, né?
alguns comportamentos, vamos dizer, de alta performance, que assim, eles já gritam de imediato. Tem um que é primeiro de tudo, é um termo que inclusive é em inglês, eu não sou muito de usar muitos termos em inglês, mas eu vou falar como que ele é em inglês e depois eu vou falar como que eu uso com os meus clientes, que é o coachability. Quanto que você é treinável, quanto que o seu vendedor é treinável, porque aí a gente vai para a seguinte situação. Quanto você está disposto a pagar o preço? E tem uma frase que eu falo muito, que é o seguinte, eu ainda vendo, né? Eu falo, eu sou treinadora, mas eu ainda vendo, porque o meu treinamento quem vende sou eu. A reunião inicial e o primeiro diagnóstico e o fechamento e a proposta, quem apresenta sou eu. Então, eu ainda vendo. E eu falo muito o seguinte, eu passo por muitas reuniões e eu entro em muitas empresas, e isso eu estou no treinamento desde 2018. Não sei dizer, de verdade, em quantas empresas eu já entrei, com quantos empresários eu já conversei, mas eu sei afirmar com toda certeza, com certeza absoluta, nenhuma das empresas que eu entrei não podia pagar o preço do boleto. Todas podiam. Todas as empresas com portas abertas, todos os CNPJs funcionando, podiam pagar o preço de um boleto de treinamento. Só que eu não encontro todos os dias empresários dispostos a pagar o preço da mudança. Sim. O preço da mudança é o que faz com que... É aí que a gente entende se a empresa, se o time e se o profissional vai ser alta performance. Porque é o preço da mudança que não é fácil de pagar. Quantas pessoas, e isso assim, eu tenho certeza, todo mundo tem um curso no Instagram que comprou e nunca apertou o play. Por quê? Podia pagar o preço do boleto e não está afim de pagar o preço da mudança. É esse comportamento, é o passo inicial, é o sair da inércia. É esse primeiro passo. Então, primeiro de tudo, é entender quanto que a pessoa é treinável. E aí, o ser treinável ou não, tem muito, está totalmente conectado com... até a questão da humildade. Né? Porque, assim, você dizer... Quando a gente começa... Toda vez que eu vou fazer feedback, ou que eu vou falar de treinamento, isso é muito comum acontecer. Quando a gente começa a falar, e aí tem uma equipe muito grande e tudo... Sempre tem a turma que começa a concordar comigo e me dizer que sim, eles fazem daquele jeito. Então, esses são ok, a gente já sabe, a gente já faz. E tem a turma que fica quietinha, depois no final vem e fala assim, eu tenho uma situação assim, o que você acha que eu tenho que fazer? Como que você acha que esses são os que vão pagar o preço da mudança? São os que estão abertos, sabe? A pessoa que está aberta à mudança. É a turma o que eu ainda não sei. Quando você está a caminho do seu próximo ainda não sei, você está disposto a pagar o preço da mudança. E aí você está a caminho da alta performance. É o trajeto, né? É você realmente querer fazer, estar lá, todo mundo quer, né? Agora, passar por uma série de dificuldades e de fatores, ninguém. Eu acho que unindo a isso uma boa estrutura de direcionamento, eu acredito muito também nesse caminho aí, nessa busca, né, da alta performance. Acho que faz muito sentido, né, nesse processo. Com certeza. Eu acho que traz a questão da humildade intelectual, que é o que você acabou de pontuar. Né? O que eu ainda não sei, ok, o que sei falta? sei muita coisa, mas ainda tem um universo... sei o que falta. É sempre algum conhecimento que você ainda não tem, alguma habilidade que você ainda não desenvolveu, ou alguma atitude que você ainda não está fazendo. Legal, muito bom. E a questão da mudança, né, Rodrigo? A gente consegue observar bastante isso, né? Nós costumamos falar que as pessoas, elas mudam por oportunidade ou por necessidade. Pô, a mudança está ali, vou abraçar ela, oportunidade. E a mudança chegou, e agora o que eu faço? Não tem mais caminho, necessidade. Então, o ideal é que as pessoas estejam sempre mudando por oportunidade, né? Para realmente surfar ali a onda da mudança. É o amor e na dor, né? Exato. É uma maneira corporativa de falar, digamos assim. Trazendo né? para o português dos vendedores. Exato, mas gostei muito. Até anotei aqui o quanto a pessoa é treinável, humildade intelectual, aceitação pela mudança. Porque o conhecimento vai proporcionar a mudança, né, Rodrigo? Sim, entendo. A gente percebe muito É por meio isso. dele, cara. É Exato. o conhecimento. O conhecimento gera segurança, ele abre oportunidades de você enxergar coisas que você nunca conseguiu perceber. E o conhecimento, ele transforma. E assim, eu gosto muito de usar, de fazer... É a fome, né? O quanto que a pessoa quer. E aí, a gente tem algumas barreirinhas, né, da nossa cultura brasileira que a gente tem que ir quebrando mesmo no nosso estigma do dia a dia e no nosso comportamento. O primeiro deles é a ambição. A gente tem que ter amor pela ambição. Sim. Né? É a fome. O que faz um vendedor de alta performance? Fome.
A fome no sentido do inconformismo com o lugar onde ele está. Só que quando a gente fala, e aí eu falei, a gente tem que diferenciar as 3 palavrinhas, né? Ambição, inveja e ganância. Sim. A ambição, você muda de vida, faz com que você não aceite, é muito, e isso é o que eu mais falo em relação à alta performance. O lugar onde você está hoje é o que menos diz em relação ao lugar que você vai chegar. Esse meio do caminho aqui é o conhecimento, são as habilidades que você vai desenvolver e a atitude que você vai aplicar para entregar e buscar o que você quer. A ambição faz com que você busque isso. A ganância, aí você vai fazer isso a qualquer custo. É fazer isso a qualquer custo e derrubando gente pelo meio do caminho, aí a gente esbarra na ética, que já não é legal. Então, a ganância... Então, a gente tem que diferenciar isso muito bem, porque quando eu falo da ambição, a pessoa faz assim, ó, mas eu não sou ambicioso. Tem que ser. Claro que você tem que ser ambicioso. A palavra ambição, ela é meio mal interpretada, né? Exato. Então, eu falo, gente, de vez em quando a gente tem que correr pro dicionário e entender o que é a definição. O que eu estou te dizendo quando eu digo que você tem que ser ambicioso? Eu não estou te dizendo pra você ser ganancioso. Eu não estou falando pra você derrubar o teu colega, passar por cima, roubar a venda dele. Não é isso. Eu estou dizendo para você não se conformar com o estado que você nasceu ou que você está hoje e mudar isso sob seu próprio mérito. É isso que eu estou dizendo. Leia, aprenda, faça curso. Olha o resultado que você entregou hoje, entende por que você não entregou melhor e busca sobre sua própria ética e em cima do seu próprio desenvolvimento, crescer em cima disso, em cima do seu próprio desenvolvimento. É aí. E a inveja, eu ainda brinco, os outros 2 você trata na terapia. A inveja é, além de querer fazer a qualquer custo, você não querer que o outro tenha. Aí é a terapia que a gente está falando. Eu acho tão interessante essa parte da alta performance. Às vezes alguém me pergunta, Rodrigo, e aí, essa alta performance é difícil? Eu falo, olha, no meu ponto de vista é muito fácil. Muito fácil, porque a maioria não quer. A maioria não quer. Mediocridade, difícil. Que é a grande massa, tá todo mundo lá. Falo, a maioria não quer chegar a alta performance. As pessoas, elas se acomodaram e elas querem permanecer ali. Eu acho que é em todos os lugares, se você chegar em uma empresa que tem um grande grupo de profissionais, não podemos generalizar, mas você vai encontrar um grande grupo de pessoas ali que não tem interesse nenhum na alta performance. Flávio Augusto tem uma frase muito boa, ele fala, difícil é a fila da Previdência. Isso é complicado. Deixa eu só pegar uma observação aí. Você citou alguns momentos a palavra habilidade, né? Você complementou ali com a competência, conhecimento, habilidade e atitude. Mas para você que tem essa experiência, essa trajetória em vendas, o que você carrega com você que é uma das maiores habilidades de um vendedor? Um vendedor de alto desempenho, a habilidade dele. Fala, Rodrigo, se ele tiver isso daqui, ele vai embora. Eu amei essa pergunta. Eu vou te explicar por quê. Quando eu falo que eu nasci na venda e que eu vim da venda e que eu vivi a venda minha vida inteira, é muito comum quando as pessoas me elogiam, elas se referirem a mim como vendedora nata. Nossa, mas você é vendedora nata. E o que eu considero a principal habilidade da venda é uma que eu não tinha. E essa eu tive que desenvolver. E é uma que o vendedor nato não tem. Não estou te dizendo que não exista. Sim. Tá? O vendedor nato, quem é o vendedor nato? É o cara bom de comunicação, é o que gosta de gente, que se conecta, tem aquela história, ele tem a persuasão e a influência por natureza. A história igual a história do líder, né? Esse é um líder nato. O líder, gente, nada que é nato funciona. Enfim, eu acho que assim, quando a gente é nato, é a mesma coisa do lugar onde eu estou hoje. Eu tenho que honrar e desenvolver. Mas vamos lá, qual que é a principal habilidade de um vendedor para mim? É a escuta. E eu acho que o segredo de quem sabe escutar é saber perguntar, não é? Saber perguntar. E aí, por que eu falo que, assim, eu adoro essa pergunta? Porque eu não tinha. E era a minha maior, eu falo assim, e é o que eu mais falo para os vendedores, porque a gente vai para ver, o que o vendedor mais quer fazer? Convencer, tagarelar, vender. Só que vender não é isso. Não tem nada a ver, o nome disso é chato e tem em todas as profissões. Por isso que as pessoas têm essa ojeriza de vendedor. Então, para mim, a principal habilidade da venda é a escuta. E tem muitas pessoas que acabam falando durante a venda e não fala nada que a pessoa quer ouvir, não atende uma necessidade, não atende um desejo, né? E eu acho que essa parte da escuta, sem dúvida, é o ponto principal da habilidade do negociador, do vendedor. E foi difícil para eu desenvolver, foi treino. Treino mesmo. E eu ainda tenho que, o tempo todo, quando eu estou diante do cliente, eu tenho que me lembrar que eu tenho que escutar, porque a minha natureza é partir para argumentação, partir para persuasão, que eu falo que não existe persuasão sem compreensão. E uma dica aí também para quem está nos acompanhando, nós acabamos comentando aqui, você começar a construir as famosas perguntas inteligentes, né? Saber perguntar para entender também ali o que você verdadeiramente precisa escutar.
Eu acho que você direcionar alguns pontos também é extremamente importante aí para negociação, para venda, ela acontecer da melhor maneira possível, né? Acho que quando você sabe perguntar, e aí a habilidade da escuta te leva a entender como você faz boas perguntas. Porque se ao invés de afirmar, você sabe perguntar, você coloca na boca do seu cliente a resposta que você quer. Sim. Não sou eu que estou falando, é ele. As pessoas odeiam ser convencidas, ninguém gosta que venda para elas. Mas se eu faço a pergunta e ele me responde, eu não estou argumentando, sou eu que estou falando para ele. Sim. É ele que está me dizendo. Ele me dá o motivo da compra. Você deu a ideia para ele, ele trabalhou. Aceitou. Um monte de dicas já, Lê, para o pessoal? Ó, quem não está assistindo esse episódio com um caderninho de anotação... Eu tenho aqui mais uma observação. Tem que pegar agora. Abre o bloco de notas no celular. Vai, Rodrigo. Eda, nessa trajetória que você trabalhou aí, desenvolveu, já encontrou alguém fora da caixa ali, alguém que pensa, você falou, nossa, muito alta performance. E depois, a hora que você, na rotina do dia a dia, você falou, não, era só um personagem. Não tem essa alta performance. Ou ao contrário também. Vamos debater os dois lados? Talvez alguém que você encontrou... Vamos colocar mais lados. Ou essa pessoa aqui, eu acho que não vai conseguir evoluir. E depois falou, nossa... Surpreendeu. É muito top, vamos embora, é funcional. Já teve essa experiência em alguns momentos? De absolutamente todos os lados. Vamos lá. Eu gosto sempre de usar, assim, o exemplo da faca. Né? Você dá a faca na mão de um sushi man, você vai comer super bem. Mas se você der na mão de um serial killer, você vai ter um problemaço. Exato. Comportamento e principalmente as habilidades é a mesma coisa. A turma que está lá vendendo bilhete premiado na praça é super bom de persuasão. Ainda vira e mexe, chega... sabe aquele golpe do telefone? Eu falo, cara, por que não usa isso pro lado bom? Por que não aprende? Né? Então, assim, é a mesma coisa. Essas habilidades, assim, o que a pessoa sabe fazer, porque esse cara, ele conhece de gente. Ele sabe o ponto fraco, né? Então, enfim. Mas, assim, quando a gente pega, por exemplo, um perfil, eu faço muita análise eu gosto de fazer testes de perfil. Tem um teste que eu gosto muito que chama Human Guide, que quem me apresentou foi o Vanderlei Sintra, que foi, acho que, assim, o melhor mentor que eu tive na vida, a pessoa que mais me desenvolveu. E eu falo que ele é meu incomodador preferido. Foi ele que me ensinou a seguinte frase: o incômodo é o combustível da mudança. Se você ainda não mudou, é porque não te incomodou o suficiente. Eu adoro essa frase, porque é a história do preço da mudança. Sim. Então, assim, o que acontece? A gente pega ali esses testes, vem ali uma realidade de um DISC ou um Human Guide, enfim, você tem ali um perfil que vai se despontar para uma área ou para outra. Só que o que a pessoa vai fazer com isso, aí é caráter, né? Então, assim, vai de cada um. Mas tem algumas coisas assim que quando a gente bate o olho, a gente já sabe. E aí, eu tô vivendo agora uma situação em uma empresa de um cliente meu que tá maravilhoso, e vem na contramão da história da geração Z. Eu peguei uma menina que desponta na liderança, ela é uma líder, ela tá na transição comigo do nato pro treinado, e ela tem um domínio absurdo, assim, com a turma mais nova, ela tá liderando e desenvolvendo uma turma de estagiário, que é uma delícia de ver. E, assim, quando a gente chega com treinamento, com novidade para eles, agora que eu começo a falar, eu escuto essa cadeirinha fazendo assim. Eles querem aprender, eles querem fazer. E vem se falando muito, essa geração Z não quer... Depende. Né? Então, assim, tem algumas situações, assim, que a gente vê acontecendo, né? Mas, assim, primeira coisa que eu já identifiquei nela de cara, ela nunca me trouxe um problema. Ela me trouxe várias situações pontuais com desafios. Mas ela sempre me fala assim, aconteceu isso e aí a gente fez assim, o que você acha da gente fazer assim? Ela sempre vê no problema uma oportunidade, sempre. E traz uma solução, né? E com a solução. E entende que aquilo é uma oportunidade. Isso você olhou ali, você já fala, essa vai. Ela vem para debater. Então, aí vai dar errado se ela quiser. Sim. Né? Mas assim, esse perfil já vai. Mas eu também já vi coisa que assim, gente que olhar e fala, gente, é o melhor perfil comercial que eu já vi. E a pessoa simplesmente não quer. Fala, cansei, eu vou virar. Acontece. É a história da faca. Legal. Eu acredito muito nessa situação aí, de você encontrar pessoas, que é um personagem ali, ou que ele realmente não tem, ou ele tem a performance. Nós que trabalhamos com pessoas, eu acho que nós temos que tomar um cuidado, né? Então, quem está ali lidando com o produto, pessoas, ele tem que se preocupar em medir, analisar, fazer o teste que você falou,
Porque dependendo a posição que você coloca essa pessoa, pode ser um desastre para a empresa. Sim. E o pior, o tempo que você leva para perceber isso daí, pode ser algo realmente que depois você não consegue mais solucionar, mais arrumar, né? E gerar uma grandes situações. Isso também na nossa vida pessoal, né? Não é apenas na vida profissional. Sim. Mas na vida profissional é uma responsabilidade nossa. Nós trabalhamos com pessoas. Nós treinamos pessoas. Quem tem a oportunidade de fazer gestão, né? Com pessoas, a gestão, estar ali com as pessoas, nós temos que se posicionar em compreender e entender o ser humano. Não é simplesmente se encantar. Porque eu posso me encantar por um movimento ali de um artista que criou um personagem e eu falei, perfeito, vamos lá. Eu já tive a oportunidade de vivenciar, de observar situações assim, ambientes onde o profissional, ele levou ali uma situação onde acreditaram nele e ele depois destruiu um ambiente de trabalho. Entrevista, se diz? Não no dia a dia já, na rotina. Aí rotina. Tem outra coisa que eu falo, fazer entrevista, né, contratar a entrevista é igual ir no mercado com fome. Porque você precisa contratar e a pessoa precisa ser contratada. Sim. Então, a gente precisa olhar o processo como um todo. E é todo um processo de desenvolvimento, de acompanhamento. Sim. E esse cuidado com pessoas mesmo, principalmente quando a gente fala mesmo de times de alta performance. E a venda. A venda é uma atividade antinatural, você caminha para o não o tempo todo. Uhum. Então, o que é o principal material do vendedor? O equilíbrio emocional, porque ele está caminhando para o não o tempo todo. Uhum. Então, ele tem que entender que isso não é pessoal, que isso não é para ele, é uma carga de resiliência muito grande que ele tem que ter, que tem que lidar. Então, são habilidades que vão levar ele à alta performance, que são treináveis, mas tem muita coisa que, assim, por exemplo, quando você pega uma pessoa que já vai para o oposto do que é essa menina que eu te falei, por exemplo, que em tudo vê problema, que em tudo é negativo, ela vai sofrer. Então, não dá para colocar ela num embate de frente. Sim. Ela é uma pessoa que vai ter a escuta por natureza, vai ser empática, já vai ouvir por natureza, já é dela aquilo, só que ela a objeção e o não vai doer muito mais nela. Ô Ieda, e errar na venda é muito caro, né? É muito caro, porque o tempo que você fica sem vender é precioso, né? Quando você erra, que você, encontrei alguém em alta performance, vai funcionar, vai dar certo e, não, vou testar o caminho, ele vai aprender. E depois de 6 meses não deu certo, muito caro, né? É outra frase do que eu vivo falando, tem umas frases de efeito em relação à venda que são muito boas. Se você tem dúvida, você tem certeza. Custa caro testar na venda. É muito caro, é muito. E errar, você diz na contratação. Quando eu falei ali de errar, não apenas na contratação, mas depois até no próprio processo mesmo. Tirar uma pessoa de um ambiente... Vamos imaginar uma situação em uma empresa que a pessoa está no cargo A, você entende que ela está ali se desenvolvendo e você acredita que ela tem condições para o próximo estágio. Que ela se demonstra ali e você acaba se iludindo com a situação. E vamos pegar um exemplo em vendas direto. Você pega um vendedor e leva para supervisor. Vamos falar você pega essa... E aí depois você fala, não deu, ele não tinha tudo isso. Então, aí você perdeu o bom vendedor e perdeu o supervisor e perdeu a equipe. E assim, eu sempre falo, essa situação ela é muito comum na venda. Você tem um vendedor muito bom, cara, ele é muito bom vendedor, eu vou colocar ele de líder. A primeira coisa que você fez foi sacanear a vida dele absurdamente, porque ele perdeu o melhor vendedor do time, que era ele. Então, é muito complicado. Para fazer essa movimentação, a gente tem que ter certeza que este cara, além de ser um bom vendedor, ele já tem perfil de liderança. E aí o próprio time já te entrega. E eu acho também, sabe o que? Se nós percebemos que esse profissional ele é um excelente vendedor, mas ele não tem o perfil para supervisor e liderança, começa a avisar isso para ele já lá atrás. Performance muda, altera, senão você não vai conseguir. Porque uma hora você vai precisar trazer um supervisor, um líder. E ele vai desmotivar, vai falar, mas por quê? Eu estou aqui, eu entrego, esse lugar é meu. Não, já avisa ele, esse lugar não pode ser seu, tá? Para ele falar, então, toma uma decisão, se prepara, ou entenda que você não vai ser o supervisor, porque senão ele desanima e depois, né, de qualquer jeito você perde ele. Né? Acontece muito isso. Eu vivi uma situação assim, e foi foi muito difícil para mim, porque o que acontece? Eu comecei a performar muito na venda, muito,
E aí, eu passei para uma situação de sociedade que eu tinha um time que eu tinha que liderar. Até um mês antes, uma coisa era chegar para mim e falava assim, Ieda, você precisa vender 1 milhão na tua região. Cara, eu sabia o que eu tinha que fazer para vender 1 milhão. Aí, chega para mim, Ieda, teu time precisa vender 1 milhão. E aí... É muito diferente. Sim. Então, e aí é até entender e mostrar para essas pessoas, né? Porque, assim, às vezes o cara tem um amor e uma paixão absurda na venda. E a hora que você coloca ele na liderança, ele apaga. Porque você tirou do controle dele a coisa que ele mais amava fazer, que era o contato com o cliente, que era vender, que era fazer aquela comemoração. Cara, vendi, entendi o que ele queria resolver. É diferente, a liderança é diferente. Você realiza os seus sonhos através da realização dos sonhos dos outros. Os seus resultados acontecem através da inspiração que você gera no seu time. Tá fora do seu controle. Muita coisa tá fora do seu controle. Sim. Os resultados do líder é o resultado da equipe, né? Da equipe. Sem e como que se faz para a equipe entregar resultado? Você tem que inspirar e entender. E aí a gente vai para um quesito que, né, eu acho que assim, entra na alta performance também, que é a motivação. Sim. O que motiva o Rodrigo não motiva você. Sim. Né? Eu falo, motivação é intrínseca. Exato. As pessoas são motivadas por situações e coisas diferentes. E aí, como que eu faço? Um líder, ele tem que conhecer muito bem o time, porque o jeito de provocar, se eu, como líder, e eu tenho um time que é o mais interessante, que é um time plural, dependendo do vendedor que eu tenho, se eu passar do lado dele e falar assim, cara, duvido que você faça a meta esse mês. Eu derrubo esse cara, que ele vai falar assim, cara, meu líder não acredita em mim. Em compensação, eu tenho outro que se eu passar e cutucar, falar assim, o fulano te passou, né? Cara, ele vira um leão. Sim. E eu tenho que saber para quem que eu falo isso. Porque Exato, eu tenho que falar pro que eu vou quebrar ele, eu vou ter que falar, olha, eu tenho certeza, eu confio em você, você vai me entregar o resultado. Esse eu tenho que falar desse jeito. O outro eu tenho que só passar e duvidar. E o líder tem que saber com quem que ele fala de cada jeito. Para cada pessoa tem um tipo de forma de lidar. Tudo é sobre pessoas, né? É sempre sobre pessoas. E tem aqueles que se ofendem, né? Fica magoado. Aí a minha pergunta é, será que ele é vendedor? Ou ele só está lá, né? Eu acho que ele só está lá, né? Aí a gente vai barrar na resiliência, né? Que é sem resiliência você não chega nada perto. Tem pessoas que se você cobra ele em vendas, ele fica ofendido, ele fica desmotivado, ele... Cara, calma, ele não tem que estar na venda de verdade. Eu acredito que ele está talvez atendendo, né? E não vendendo. Ele está ali atendendo e ele não entende o que realmente... é esse processo de venda. É interessante que o Rodrigo trouxe de você avisar com antecedência o bom vendedor. Sim, combinados, né? Porque se você não avisa, você está alimentando a esperança dele. Né? Por quê? Porque ele está performando, ele está vendendo muito bem e ele fala, bom, essa vaga de gerente, essa vaga de supervisor quando surgir, né? Ela é minha. E daí é o momento de exercitar a questão lá da evolução da carreira em Y, né? Ou você é um especialista, ou você realmente tem condições, tem perfil, habilidades, conhecimentos para você virar um gestor, né? Uma gestora. E a pessoa para virar gestora, ela tem que se preparar, cara. Não tem outro caminho. Isso que você falou aí do especialista, do gestor, é dois mundos diferentes. Sim. Não adianta o especialista ir lá ser gestor, não. Ele vai sofrer. Vai ser ruim para ele, vai ser ruim para a equipe. Verdade. Ele definiu, eu sou especialista até me preparar para ser um gestor. Depois eu quero ser um gestor. Legal, mas é muito preparo. Não é simples você liderar, você planejar, organizar, dirigir, controlar uma série de fatores de impacto e a responsabilidade para fazer tudo aquilo performar. E não, a culpa não é minha, não é sua sim, você é o gestor. Vai lá e resolve. É a arte de fazer. Aí a gente volta para a arte de fazer perguntas. O que você acredita que um gestor faça? Exato. Como que você acha que um gestor performa? Porque, às vezes, a gente está sonhando um sonho que não é nosso. O gestor é o glamour. Sim. E quando a gente for definir, então tá, vamos colocar no papel o que faz um gestor e o que faz um vendedor. Vira para ele e fala, o que você gosta mais de fazer? É o alinhamento de expectativas. Sim. É o tempo todo. Por isso que o gestor tem que ser muito próximo do time. É PDI, feedback o tempo todo, toda semana. Eu tenho que saber qual que é o sonho do meu vendedor e eu tenho que saber quanto próximo ele está. Cara, falta quanto para você trocar teu carro? Você me falou que era teu sonho, tua mulher quer ir para Porto de Galinhas, quanto que falta? Eu tenho que estar muito próxima do meu time e saber quanto que falta. E aí a conversa é o que falta? Conhecimento, habilidade ou atitude? O que falta? O que você não está fazendo? O que você ainda não sabe? O que a gente vai fazer junto para buscar? Legal. Uma pergunta. Na sua visão, a venda em home office funciona? Não. É da cabeça para a boca, sem filtro. Zero de filtro. Lázaro do Carmo, adoro ele. Ele fala, não se forma o CEO, não se faz alta performance de pantufa. Não dá. Não rola, né? Vendeu no olho. É uma soma de microcompromissos. É conexão, é calor, é que a gente não tem como. Mesmo que
seja um inside sales, um time de inside sales, eu tenho que ter um cara aqui do meu lado cutucando, batendo na mesa, falando vendi, para eu ficar com raiva dele, querer vender e passar. É calor, não a dá. Cultura, né? Eu acho que o ambiente, vendas, a relação com as pessoas, você sentir o clima venda. Acho que a venda, ela tem muito isso. Né? E coisa que o home office, eu acho que ele dá muito certo para outras situações, né? Sim. Mas para venda, eu acredito que existem alguns desafios mesmo. É desafiador, mas assim, eu gosto do calor humano, Sim. tá? E aí eu falo, não existe regra, ser humano não tem rótulo, mas eu gosto da venda no calor humano, é a coisa acontecendo. Você vai falar, Ieda, tem inside sales que funciona, eu tenho um vendedor interno lá no Amazonas vendendo. Ok, é uma exceção, não estou falando que não existem exceções, Sim. mas a regra, para mim, é o calor humano, é o negócio funcionando, é gente. Contato direto, é o olhar, é o relacionamento, é a percepção também, né? Acho que a percepção é incrível, né? Quando você está ali atendendo, trabalhando, vendendo, acho que a percepção que o momento te entrega, né? Reações, palavras ali que você muitas vezes não teria oportunidade de encontrá-las, eu acho que isso facilita muito, né? Aí a gente vem para atitude, né? Hoje de manhã eu estava na incorporadora, a gente fez um treinamento para o time externo, para os corretores parceiros. E aí veio um moço falar comigo e ele me contou, eles sempre me trazem demandas de vendas que aconteceram, tudo, e ele foi até um pedaço, e aí ele contou uma parte que o cliente tinha falado, então eu vou ver, não sei o quê, e ele falou assim... Cara, ele é meu amigo, e ele me falou que ele ia ver e tal, e aí ele falou que ia conversar com a mulher dele, e depois ele me falava e ele sumiu. Daí eu falei assim, posso te ensinar uma técnica, que é a técnica mais revolucionária de vendas que existe? Chama LBC. Ele falou, o que é isso? Eu falei, levanta a bunda da cadeira. Quando ele falar, quando um cliente seu falar, eu vou ver... Posso ir aí agora? Levanta e vai. Ele vai olhar no teu olho, você vai lá e vai resolver. Ou sim ou não, porque o que mata a venda é a pendência. Sim. Ele vai te falar o sim ou não. Se ele falar não, você tira essa pendência do seu celular e vai para outra palavrinha mágica da venda, próximo. Você vai dar foco total no teu próximo cliente, mas você tira essa pendência, que está te matando há uma semana. O vendedor não pode ter preguicinha, né? Não. Para de preguicinha, levanta e vai lá, visita, faz a proposta, né? Enfim, vai atrás do cliente. Mas realmente. Isso vem muito também, vem muito da história do vendedor que não quer incomodar. Né? Por causa do estigma do vendedor que, né? Não quero insistir, desculpa te incomodar, né? Tem muito vendedor que manda essa mensagem ainda. Cara, por que você vai incomodar se você está levando uma solução para ele? Exatamente, você está entregando algo de valor. Então não é de valor, então você está incomodando. Exatamente. Então eu passo a te incomodar quando eu não estou entregando nada de valor. Exatamente. A partir do momento que eu estou entregando algo de valor, na verdade eu estou contribuindo aí para atender uma necessidade, um desejo, algo especial para você. Tem valor? Pode ir. Agora, será que você está aí no meio do caminho? Então você não acredita no que você está vendendo, você não acredita no que você está entregando, então realmente o medo vai surgir. Agora, se eu acredito que o que eu vou entregar para o Leandro realmente é algo que vai gerar muito valor, eu quebro essa barreira, esse bloqueio com muita tranquilidade. Sim. Né? Isso daí não tenho dúvida. Dinheiro, propósito ou liderança? O que realmente motiva ali o vendedor de alto desempenho, o vendedor de alta performance a estar buscando? Vamos lá. Sem propósito, o dinheiro fica vazio. Né? Não dá uma coisa assim, só propósito também não faz o menor sentido, porque daí você vira ONG. Eu falo, a minha definição de propósito é a seguinte, é você fazer uma coisa que você ame o suficiente para saber que você faria sem cobrar nada por isso, mas ser bom o suficiente para poder cobrar muito por isso. Essa é a minha definição de propósito. E a liderança, eu acho que a liderança é a inspiração, você entregando o seu propósito, tendo um propósito que mexa com você, isso conecta as outras pessoas, elas vêm com você. Você não precisa puxar ninguém, elas vêm por natureza, elas te acompanham. Quando você tem paixão, você fala do teu negócio com brilho no olho, você não precisa falar para ninguém, vem comigo. Isso conecta e traz gente, e aí a liderança vem por natureza. Faz sentido para as pessoas, né? Estar Sim, com você, estar ali. E aí, quando a gente está falando de como puxar pessoas, né? E aí, assim, até cada um vai... Por isso que é importante o líder estar próximo do time, né? E esse teste que eu falei para vocês que eu gosto muito, o Human Guide, ele faz uma avaliação de personalidade e ele entrega os motivadores. Quais são os seus motivadores? Ele faz uma... Então, assim, por exemplo, eu e o Rogério, que já esteve aqui. O
O Rogério tem motivadores muito parecidos com os meus, que são exposição, contato, a gente gosta de gente. A pessoa que tem um motivador de exposição não tem problema de falar em público, é super adaptável, muda de ambiente com tranquilidade. Quem tem sensibilidade alta tem uma empatia natural, já se conecta com pessoas com mais tranquilidade. Quem tem força muito alta gosta de desafio. Esse é o cara que eu passo lá do lado e falo, duvido você passar teu amigo. Uhum. Então, eu tenho que entender o que motiva cada uma das pessoas do meu time. E isso é muito observação e muito conhecimento. E eu tenho que ter essa troca com eles também. Eu tenho que saber o que motiva ele. Quando eu vou contratar alguém, se eu vou desenvolver essa pessoa que eu sou o líder, eu tenho que perguntar para ele, qual que é o teu sonho? Qual que é o teu objetivo? Você veio para cá por quê? Por que esta empresa e não outra? E aí, se a pessoa fala assim, ganhar dinheiro. Cara, mercado financeiro, farmacêutica, tá cheio de gente pagando pra caramba. Por que aqui? O que te conectou aqui? E aí, eu vou entender. A gente tem que ir entregando. E, às vezes, a motivação não é ali e tá tudo bem. É a história do que é sucesso para você. Se a pessoa falar, é trabalhar 6 horas por dia e ficar tranquilo na minha casa, metade do dia de home office. Se essa não for a proposta da minha empresa, tá tudo bem, esse é o sucesso dele, só não é o meu, sem julgamento de mérito. Ele vai buscar o sucesso dele, eu vou buscar o que eu preciso. As pessoas e as empresas, elas precisam ter algo ali em comum, né? Então, bateu, deu certo, vamos embora. Os problemas acontecem no desalinhamento de expectativa. Sim. A expectativa é a mãe da frustração. Se não tá alinhado, não dá bom. Nós temos uma metodologia na TreinaCons que é sinergia, alinhamento, feedback e crescimento. Faça sinergia, conexão. Feito alinhamento, como que nós vamos fazer? Finalizou o alinhamento? Então, deixa acontecer e depois o feedback. Se eu chegar entregando já um feedback, será que eu só não estou apenas criticando você? Porque não foi feito sinergia, não analisamos expectativa, não foi feito alinhamento, não sabemos para onde estamos indo, né? Mas essa tríade aqui que eu falei para você antes, do dinheiro, propósito e liderança, eu acho que ela é muito forte, né? Eu acho que o profissional de alto desempenho, ele tem que ter o equilíbrio aí entre esses 3 fatores. O dinheiro é necessário, ele precisa disso para várias situações. O propósito é necessário, tem que fazer sentido, sem sentido aquilo que ele faz. Ele não acredita, ele não vai lutar um pouco mais para fazer, ele vai perder potência, ele vai perder energia. Ele vai até a página 7, depois ele para, porque não faz sentido. Não, né? E o dinheiro encanta ali no curto prazo. O propósito, eu acho que ele já encanta mais no longo prazo, né? E eu acho que a liderança, né? Você tendo uma liderança com você, ou você sendo o líder, eu acho que gera um sentido aí também de estar conectado com aquele time, com aquelas pessoas. Porque não é apenas estar ali com você ali, é realmente viver intensamente aquele momento com aquelas pessoas. Então, acho que as pessoas que estão com você, ou você está liderando, ou quem está te liderando, o valor que você ganha disso e o propósito, se não existir um equilíbrio entre tudo isso, eu acredito muito na barreira para você alcançar a alta performance. Vai ter alguma coisa, vai ter uma pedra ali no seu sapato. E todo momento ele vai estar te incomodando. Aí começa o porquê. O será. O caminho é aqui. E se você tem uma dúvida se é lá, não sei o tamanho do esforço aí para alta performance. Eu acho que tem que ter um cuidado aí, né? Sim. Tem que ter um cuidado, um detalhe. Expectativa é a mãe da frustração, para mim foi pancada. Você viu? Eu gostei, eu anotei aqui. Ieda, uma dúvida aqui que me surgiu, mas que eu gostaria de trazer isso aqui na mesa. Como que a gente consegue estar incentivando a ambição no time? Incentivando a ambição? Por exemplo, se eu tenho profissionais que eles não têm ambição, por exemplo, ou faltam, né? Vamos imaginar quem está aqui nos assistindo. Como que você acredita, né? Talvez você tenha essa experiência de poder estar trazendo essa questão, né? De como, porque a ambição, assim como você disse, eu concordo 100%, ela é fundamental para a gente buscar alta performance, seja em vendas, seja de qualquer outra área. Como dar os caminhos? Como incentivar as pessoas a serem ambiciosas? Olha só, vamos lá. A gente vem de uma cultura que a história, o dinheiro não traz felicidade. Né? Tem muito uma coisa do vira e mexe, a gente vê uma situação de que
o alto luxo, aconteceu alguma coisa no alto luxo, deu algum escândalo e o povo embaixo comemorando, achando graça. Então, tem muito essa coisa de... E as pessoas um pouco com até essa vergonha, né, do querer e do ter. Então, primeiro de tudo, eu acho que assim, o primeiro passo para isso é o identificar. Antes de você incentivar, a gente tem que identificar. Porque tem pessoas que simplesmente não têm, ainda não têm, ou simplesmente não vão desenvolver, vão dizer, não quero. Tem um treinador que é o que me levou para a área de treinamento mesmo, foi o cara de quem eu fui franqueada, que chama Thiago Concer. Para mim, ele é o maior treinador de vendas que tem no Brasil. E ele tem uma frase que é mais pancada que a da expectativa, que ele fala, tem gente que prefere ser pobre do que ser melhor. E aí não tem o que você faça. Não tem jeito. A pessoa vai aceitar a vida mediana dela. Tem gente que você paga um fixo de 3 mil, ele pode chegar a 13, ele faz a conta dele caber no 3 para não ter que buscar o 13. E tem gente que você fala, você vai ter 10 de fixo, ele fala, tá, mas e se eu fizer mais? Ele entende o 10 como teto. Então aí a gente já tem que, primeiro ponto é identificar. Aí o que acontece? Quando você entende, assim, e aí o que pode acontecer? Essa pessoa pode não ter porque ela nunca teve contato com coisas boas. Eu tive um gestor que ele levava o time, por exemplo, para jantar num restaurante muito bom e mostrava quanto custava. Cara, se você ganhar, se você fizer tanto de comissão, se você crescer tantos % na sua venda, sabia que dá para você vir aqui uma vez por mês? Quanto que custa para você trazer tua mulher aqui? Levava a andar no carro dele, né? Então, assim, colocar essas pessoas em contato com coisas boas e mostrar que é possível. Deixar eles degustar, né? Exatamente. Quando você está diante de um líder que fez e que conta a trajetória dele, que você entende, isso já aí normalmente você já tem pessoas no time que entendem. Eu fiz no ano passado uma dinâmica que eu brinco com a turma ali da incorporadora e falo que eles foram igual ao apartamento, eles foram comprados na planta. Porque quando chega, o que eu tenho de desafio ali? Eu tenho um time, né? Eu treino, né? Deixa eu até explicar o contexto. Eu treino em Prudente, a incorporadora Mampei Funada, que o Rogério teve aqui, um baita de um alta performance. Eu avisei ele hoje. Eu falei, você sabe que eu vou dispor, né? Eu vou falar de alta performance, claro que eu vou falar de você. Vamos agradecer ele rapidinho? Inclusive, Rogério, vamos. Valeu, hein? Obrigado aí pela indicação da Ieda. Está sendo muito bom o bate-papo. Obrigada, Rogério. Você sabe que eu disponho sempre. Claro que eu não ia deixar de falar de você. E no final do ano passado a gente faz uma dinâmica todo ano que eles projetam um ano e fazem ali uns compromissos com eles mesmos e com pessoas importantes da família deles. E eu tenho um baita desafio com a turma que chega nova, né, que eu falo aí, são os diferentes estágios de alta performance. E eles vêm, essa turma, Tiago, Rogério, Ignas, um pessoal mais que já está em alta performance porque já percorreu o caminho, performando, vendendo, que nem o Rogério que eu brinco, falo que ele acha que apartamento é pão e que tem que vender todo dia. Eles veem esse pessoal performando desse jeito, batendo recorde, ganhando prêmio, só que eles veem o prédio pronto. E aí o que é um dos meus desafios? Mostrar para a turma que está chegando que eles foram comprados na planta, nem sempre foi assim. Sim. E aí eu fiz uma apresentação que eu mostrava eles chegando. O Léo, que hoje é um baita do gestor, que faz a parte, que é o gestor inclusive do Rogério, no primeiro dia de trabalho. O Rogério com óculos, assim, da brinca, todas as primeiras postagens dele no Instagram, até chegar no corretor que hoje bate recorde e ganha prêmio. Que é o que a gente chama de iceberg do sucesso. Né? Todo o caminho a ser percorrido. Não adianta você olhar para o produto pronto. Tem muita coisa a ser percorrida. Ele falou da carta do futuro. É essa. Ele falou que foi muito legal. Se eu contar, eu choro, porque toda vez que eu conto dele, eu choro. Ele falou que foi muito legal. Ele contou um pouquinho, assim, da história no dia do bate-papo com ele. Ele falou, Rodrigo, foi muito bacana. Ela fez ali uma dinâmica e eu estava no momento X da minha vida e aquilo ajudou a me posicionar, ajudou a guiar. E esse dia eu acompanhei no seu Instagram, você estava, acho que, aplicando recentemente. Sim, foi essa que eu fiz com eles. Aí eu faço algumas outras empresas. Foi recentemente. E aí na Mampei, inclusive, depois eu passei a dinâmica para ele e ele aplicou no diretor da empresa, no presidente. Porque eu falei, ninguém tem a tua autoridade para fazer você. Eu entrego para você, agora é você que conduz. Agora eu fiz de novo, porque ele tinha que refazer. Mas, assim, até falando, vou até contar o que é, porque isso vincula totalmente a propósito. E eu conto uma história do meu filho quando eu faço essa dinâmica. Porque eu falo, não existe laboratório de liderança melhor do que maternidade e paternidade.
E aí, essa carta, o que é? A gente escreve uma carta para... eles mentalizam coisas que eles querem contar daqui a um ano. E aí, eu vou fazer com que eles escrevam para pessoas importantes da vida deles. Então, eles assumem por escrito um compromisso com as pessoas mais importantes da vida deles. Por quê? No meio do caminho, às vezes, quando é com a gente mesmo, a força do compromisso cai. E teve um momento na minha vida, também nessa época da franquia, eu estava querendo bater recordes e tudo, a vendedora, né, querendo performar. E eu precisava de um número que eu queria bater, era uma meta minha. E como eu sabia a minha taxa de conversão, enfim, baseado nos números que eu fazia na minha taxa de conversão, eu precisava de um número de reuniões, um número de ligações e um número de clientes colocados no meu CRM todos os dias. O meu filho, nessa época, ele tinha 8 anos. E eu buscava ele na escola todos os dias às 8 horas. Eu combinei com ele o seguinte, todos os dias eu ia buscar ele e ele me ia falar, mãe, quantos clientes você pôs no seu CRM? Quantas ligações? E quantas reuniões? Toda vez eu me emociono quando eu conto essa história. E todas as vezes, quando eu entrava, e aí o combinado era esse. Se eu falasse um número diferente, ele tinha que pedir para eu olhar para ele e aí ele ia me perguntar, por que você quebrou o nosso combinado? Você acha que eu bati a meta? Com certeza. Com certeza. Aí é o propósito. É a força do propósito. Ele era o meu porquê, que é muito mais forte do que qualquer porquê. E aí, a hora que você estava lá fazendo, não tinha limites, não tinha barreira, você Como realmente que eu ia pra chegar e cima. falar para ele, quebrei o nosso combinado? Exatamente. Acho E que esse é aí, o jogo. Né? E aí, quando a gente faz essa carta, esse é o objetivo, que no meio do caminho ela fica guardada num pote transparente, porque é lógico que vai ter dia que não vai dar certo. É claro que vai ter dia que não vai ser bom. É claro que tem dia que você vai fazer absolutamente tudo certo. Seu processo de venda perfeito. Seu caminho para alta performance traçado perfeito. Só que você esqueceu de combinar com o teu cliente. Tem dia que ele fala não. Tem dia que ele não te atende. Tem dia que tá tudo lindo. Tá perfeito. A venda tá fechada, mas ele resolve mudar de ideia. E aí? Você não pode esquecer o que está em jogo. Por isso que o pote é transparente. Por isso que é para o por quem. Porque eles precisam lembrar o que está em jogo. Legal, muito bom. Eu lembro, e o Rogério, ele realmente, ele contou aqui, né, toda a trajetória profissional dele. Quando você fala, começou na planta, né, os vendedores? Foram comprados na planta, porque a incorporadora vende imóveis na planta. E eu brinco que eles foram comprados na planta. E realmente faz muito sentido pro Rogério, né, Sim. cara? O Rogério tem uma trajetória aí, tanto que o tema do episódio dele foi Jornada do Colaborador, onde nós quisemos explorar essa jornada dele lá dentro da ManPay. Se você ainda não assistiu o episódio com o Rogério, busca aí no YouTube, no Spotify e assista, que tá excelente. É uma dica aí. Bom, mas legal, hein, Rodrigo? Muito impactante. Cara, eu acho que tá realmente muito entregas. top. Muitas entregas. O pessoal já está anotando ali e vai começar a montar as equipes de alta performance aí. E sabe que a pergunta que eu trouxe sobre o incentivar a ambição, que foi a maneira como eu coloquei aqui pergunta, eu acho que você tem total razão, realmente. Faz muito sentido. Esse cara aqui é um cara que ele me deu ambição, na verdade. Esse cara, ele me abriu os olhos para ter ambição. Acredito que a gente pode interpretar dentro de um sentido como esse. Porque até determinado momento da minha carreira profissional, eu não performava. Eu não tinha essa ambição, essa vontade, o querer. Eu era muito, ok, né? Mas o Rodrigo, aos poucos, ele conseguiu do jeito dele ali. E eu fui tendo ali a expertise de ir identificando, de ir aprendendo, de falar, tá, então dá? Dá. Então é isso? Eu me lembro muito bem, vou dar um relato aqui. O Rodrigo, ele chegou e falou assim, cara, você é um cara que você tem que estar ganhando isso aqui, ó. Aí eu olhei, falei, cara, esse cara tá louco. É demais quando alguém acredita na gente antes da gente mesmo, né? Ele falou, mas eu concordei 100%. Ele, não, mas não. Eu quero. Mas já tinha ali um... Ele falou assim, e a gente vai fazer isso daqui virar realidade. Falei, tá bom, tô com você. Aí a gente foi, e eu sei que ele tava com a estratégia pronta. E realmente aconteceu, e assim, hoje, graças a Deus, né, a gente já superou muito esse número que antes ele me apresentou ali na época. Mas é uma das maneiras, né, acho que o Rodrigo, eu já falei, eu apresento sempre isso, eu não tenho o porquê esconder, ele é o meu líder profissional e também de boa parte da minha vida. E essa é uma das maneiras que ele usou para ele fazer com que eu pudesse estar buscando a excelência, né? Como você trouxe, a excelência é a alta performance, porém é um alvo móvel, adorei isso também.
E esse ano eu coloquei outros valores para o futuro, que ele falou, como assim? Falei, é aqui que nós vamos chegar. Exatamente. E vamos chegar. Foi em dezembro. E vamos chegar. Ele falou assim, ó, é aqui que é isso aqui. Escreve. Vamos chegar. Eu olhei e falei, rapaz. Falei, mas a liderança. Se não der frio na barriga, não é bom. Mas a liderança é isso, Ieda. Você, aí, você desafiar, você até se questionar, mas você confiar e falar, beleza, vamos. Sim. Acreditar, né? Às vezes você ainda não acredita, mas ele, cara, se ele tá vendo isso em mim, eu sei que eu faço. Ó, o Guilherme Benchimol, eu tive uma palestra dele, ele fala que o líder, ele tem que fazer a equipe acreditar em coisas impossíveis. É isso. E aí, eu até, quando eu falo do incentivar e levar para lugares que provoquem isso, é o poder da ambiência, que é o que ele fez com você. E que é o que você tem quando você convive com ele. Sim. É isso, é o estar entre pessoas que provocam isso em você. Se você não estiver junto e frequentando lugares com pessoas que provocam o seu melhor e que te desafiem, você não está em busca da alta performance. Porque não dá para você ficar sozinho num meio que todo mundo quer. Tá bom isso tá bom. Né? Não precisa. Né? Eu tenho um outro parceiraço lá na Mampay que ele me cutuca o tempo todo. Ele me fez mexer numa situação profissional minha, que é o Thiago Dex, que é duplinha do Rogério, que eu brinco com o Thiago. Hoje ele virou o jogo comigo. Hoje eu busco ele quando eu preciso de ajuda profissional. Olha que legal. É um baita de um líder. E ele me ajuda muito. E ele teve uma época que ele falava assim, por que você não vê o valor que você tem? Me deu uma cutucada, assim, mas eu falei, como assim? Não, na mesma situação. Sim. Você tem que estar aqui. Por que você está fazendo isso, né? Nessa mesma cutucada. Então, assim, é maravilhoso você ter pessoas que te elevam. Né? Quando eu falo do Vanderlei, que me fez perguntas doloridas, a primeira pergunta a pergunta que me jogou lá para frente na alta performance, que eu falo assim, que me deu essa alavancada, eu fazia mentoria com ele e ele me fez a seguinte pergunta. Por que você acredita que, sendo você a profissional que você não entrega nem 60% do que é a tua capacidade? Eu falei, como assim que eu não entrego? E aí me fez cutucar, me fez provocar. Mas essa análise que nós fizemos agora aí, que o Lê até citou esse estudo de caso nosso, é bem interessante assim, porque eu vou chegar lá. Sim. Então, se ele quer estar comigo, ele também vai ter que querer chegar lá, porque senão eu vou deixar ele para trás. Olha que maravilhoso. É isso. Eu vou. Eu já decidi. Eu vou chegar lá. Aí agora ele tem uma chance. Ele quer ficar comigo? Vambora. Então, é aqui, o meu lugar é lá. Você quer esse lugar? Quero, então vamos. Porque vai ser natural. Não é questão de eu querer ou não querer. Vai ficar. É natural. O mundo é assim. Isso não só com esse estudo de caso nosso. Com qualquer situação. Porque se você é de alta performance, se você determinou um ponto que você vai chegar, você vai. Não importa o que vai acontecer no caminho, é claro, sempre com ética, respeito e tudo, que sempre eu vou ter isso, mas eu vou chegar onde eu determinei. Eu vou. Então é importante ele saber, e é importante que hoje nós temos uma sociedade que eu quero ele junto, porque se ele não trilhar, ele vai ficar, porque eu vou chegar. Então, essa é a realidade do mundo dos negócios. Sim, e você perde pessoas pelo caminho, tá tudo bem também. Sim. Natural, mas eu tenho certeza que nós vamos estar lá juntos. Eu também tenho já. É uma coisa que, para mim, a alta performance tem como um aspecto fundamental, é um pouco do que a gente já estava falando aqui, mas que eu queria trazer essa palavra que é ambiente. Eu acho que é fundamental, não é que não tem como, mas eu acredito que é muito difícil você performar em um lugar que não te leva para alta performance, que ela não te desafia, né? O que não te desafia não te faz crescer, e enfim. E eu vejo muito mesmo isso em pessoas que talvez tenham um grande potencial, mas não estão no lugar certo, né? Ou pessoas que talvez nem tinham tanto potencial. Estavam. Mas que no lugar certo, você vê isso, você enxerga e compartilha da ideia? Enxergo, compartilho, mas eu acho que assim, as pessoas também, eu gosto muito do criador de oportunidades, sabe? Outro dia, esse tempo atrás, eu passei por uma situação numa entrevista, né, que eram duas pessoas completamente diferentes, aí um menino vinha me dizer assim, porque meu sonho é a venda, meu sonho é a venda, meu sonho é ser vendedor, e falava da venda com uma coisa que queria ser vendedor, queria ser do comercial, mas ele estava fazendo uma coisa completamente diferente.
Falei, e por que você nunca foi? Ah, porque ninguém nunca me deu uma oportunidade. Falei, cara, esse cara não é vendedor. O cara que espera uma oportunidade. Pra vender. Se o sonho dele é ser vendedor, ele já tinha comprado meia dúzia de amendoim ali na esquina, já estava vendendo. Não, não é. Então, é assim, ele criaria a oportunidade. Ele estava trabalhando em outra coisa, ou seja, ele buscou, deu o jeito dele. Né? Mas eu acredito muito, muito sim. O lugar, tanto que é essa questão, assim, quando você me perguntou da ambição, o provocar. O lugar provoca. Né? O lugar provoca. E aí a gente vai para a questão de, dependendo do perfil da pessoa, ela vai se sentir intimidada pelo lugar ou seduzida. Ou ela vai querer estar ali. Sim. Ou ela vai falar, credo, meu Deus, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir estar aqui. Ou ela vai falar, o que eu preciso fazer para estar aqui? Uhum. Então, eu acredito, sim, muito. Mas eu acredito muito também na pessoa que faz que busca e faz o dela e vai, eu preciso estar ali, o que eu preciso estar para fazer para chegar lá, tal pessoa vai me levar a tal lugar, eu preciso fazer. E eu acho que, assim, aí é o inconformismo. Sim. Aí é o incômodo, que é a o combustível da inquietude, mudança, né? Porque aí eu assumi, o que não está no meu controle? Né? Tem muitas coisas que não estão no meu controle, mas a atitude que eu tenho está no meu controle. Uhum. Muito bom, Lê. Acho que entregas de alta... Acho que estamos fazendo uma entrega de alta performance. Estamos 3 alta performance. Legal. E deixa eu perguntar um detalhe para você. Nós até falamos um pouquinho sobre isso, mas quando eu encontro essa pessoa de alta performance, esse profissional, eu tenho um time, vamos imaginar uma situação lá, quem está nos acompanhando que tem aí uma empresa e na sua equipe ele identifica. X pessoas ali são profissionais de alta performance ou são profissionais que vão evoluir. E eu acho que o primeiro receio, medo que vem ali essa pessoa vai passar para o próximo nível e talvez o próximo nível não é aqui. Ele vai querer ir para outro lugar. Natural, ciclo, as pessoas elas vão sair, isso é muito comum. Como dar oportunidade ou mostrar oportunidade para que essas pessoas possam cada vez mais se interessar pelo aquele ambiente, em permanecer. Eu acho que nós falamos muitas situações aqui que levam a essa resposta. Mas assim, para resumir ali, para o alta performance ficar com você ali o maior ciclo possível, não para sempre. Para sempre ele não vai ficar, é natural, né? Qual que é a sua análise aí? Vamos lá, e aí de novo eu vou para características, perfis de pessoas, né? As pessoas são completamente diferentes, cada um, e aí a gente vem para o que é a definição de alta performance, que é a definição de sucesso de cada um, né? Então, assim, e aí vem a questão da proximidade com o líder, tá? O que eu acredito, tá? A minha visão de como fazer esse processo acontecer. O líder tem que estar sempre muito próximo. E aí é a questão do sempre conhecer qual é o sonho da pessoa. Se o cara chega na minha empresa falando que o sonho dele é ser empresário, e eu vejo nele um baita de um perfil para me entregar resultado enquanto ele busca esse sonho, expectativa. Eu só não posso esperar que ele fique para sempre. Sim. Né? Estamos com as expectativas alinhadas, ok. Eu preciso de uma pessoa que fique 5 anos e ele está falando que ele quer realizar isso em 2? Serve para mim? Por isso, é sempre às claras. Eu acho que as coisas têm que acontecer sempre às claras, combinados e expectativas, é isso que tem que acontecer. E é cultura de empresa, né? Hoje a cultura da empresa faz com que as pessoas fiquem ou que elas queiram ficar ou que elas queiram ir embora. Quando tem um profissional, e aí isso a gente encontra, não existe alta performance dentro de uma empresa de um funcionário que não tem aderência com a cultura. Não tem como, ele não consegue entregar. Não consegue. É o primeiro ponto. Sim. Então, se ele tem aderência com a cultura e ele tem um plano de carreira que ele saiba, olha, daqui eu vou fazer tal coisa, eu preciso fazer, daí eu vou atingir tal nível, eu vou... Às vezes, nem é mudar de posição de liderança ou de patamar. Ele entender o que ele vai fazer ali dentro. É o plano de carreira dele ali. E entender se aquilo faz sentido para ele. A jornada tem que ser bem desenhada. Exatamente. Eu tenho uma alta performance, tá lá, ó. Né? E é isso, a gente tem... E eu tenho empresas com vendedores que estão e que, assim, são vida longa, cauda longa, porque tem aderência com a cultura, tá feliz no trabalho. É a história da folhinha, o que você faz todos os dias
E o que você faria se fosse... E às vezes até entender, às vezes a pessoa é a história do sonho dourado do líder. Eu quero fazer tal coisa. O que tal coisa vai mudar na sua vida? O que vai ser isso? A história do empreender. Gente, quando você é um vendedor de alta performance dentro de uma empresa que você tem aderência com a cultura, você está empreendendo no seu CNPJ. Você é uma empresa que não está correndo um monte de risco e não está pagando um monte de conta. Então, você pode empreender dentro do seu próprio CNPJ e ser a sua própria empresa. Vamos entender o que é o outro? É ajudar até ele tomar essa decisão. E tirar o máximo de proveito. Se o cara é entender se aquele tempo que ele vai ficar serve, tá ok para você que ele fique só aquele tempo, ou se vai te atrapalhar na gestão, a hora que ele for vai fazer um buraco muito grande, se prepare para a saída. Acho que isso que você citou da cultura é muito forte. Nós vamos ter um episódio específico de cultura, vamos debater vários pontos, mas principalmente os episódios que falamos de gestão estratégica, nós falamos muito de cultura. E por muito tempo eu trabalho aí em negócios, com consultoria, projetos de treinamento, e com a experiência, né, com o dia a dia, os projetos, os eventos, eu fui percebendo o quê? Que a maioria das situações que ocorrem nas empresas, ela é de fundo cultural. Vai lá olhar na cultura. É a cultura que está causando boa parte das ocorrências que ali acontecem. E muitas vezes nós chegamos com uma técnica, uma ferramenta, um método, não, vamos implantar, vai dar certo. Aí, não deu. Como? É uma ferramenta excelente, é um método extraordinário, funciona aqui, funciona ali. Por que aqui não funciona? Pode correr. Vai lá olhar na cultura. A cultura que permite acontecer ou não acontecer. É igual a missão de um negócio. É ela que fala o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E a cultura também, ela permite muitas coisas. Aí você encontra uma empresa que não tem uma missão, não tem uma cultura. Então, a partir daí, eu acho que você já abriu mão dos profissionais de alta performance, né? Então, eu estou abrindo mão. Eu não quero você aqui. Exato. Por que eu não quero você aqui? Eu não tenho uma cultura estruturada. A cultura existe. Ela está lá. Não adianta falar que ela não tem. Ela está lá. Mas ela não está estruturada. As pessoas não entendem o que é uma cultura. Hoje, se você pegar alguns profissionais e falar, fale sobre cultura organizacional, eles acabam aplicando no discurso, mas no final não é a cultura organizacional. E a partir do momento, eu acho que não tem um propósito de missão, visão, valores bem definido, a sua cultura não está estruturada, formalizada, você já está abrindo mão dos profissionais de alta performance. Não preciso te contar o porquê. Você preparou um ambiente que não é para ele vai embora, sim. E aí, ponto. O problema não é com ele, você olha para dentro e não para fora, Exato. Entende? O ciclo dele é curto. Você definiu um ciclo curto. Não, mas eu fiz tudo por ele. Eu remunerei, eu fiz a situação A. Você não fez o básico bem feito. Não existe um motivo pelo qual ele permaneça aqui com você. Não dá para seguir assim. Isso é comum. Isso eu acho que é uma das coisas que mais ocorrem, né, dentro dessas situações. E eu queria só fazer um comentário, porque tem muita gente que ainda cai nisso. Nossa, mas eu dei aumento. Nossa, mas ele ganhava bem. Tá, mas o alta performance ele vai ganhar bem em qualquer lugar. Sim, esse não é o problema dele. E aí, se você deu aumento, se ele ganhava bem, a sua empresa está funcionando, você dava condições dele trabalhar, ele foi embora, o erro é teu. Olha para dentro da empresa, não vai falar, mas ele era ingrato. Não, ele não era ingrato, olha o que está acontecendo. Sim. Olha para o teu erro. O que aconteceu? Vamos entender o que está acontecendo dentro da empresa. Porque para a pessoa sair numa situação dessa, ela teve uma condição melhor. Qual é a condição melhor? Mas eu acho que esse ponto que o Lê colocou é fantástico. Essa parte do... Ele estava ganhando muito bem, não, mas alta performance nunca foi problema ganhar bem. Ele ganhar bem, ele ganha em qualquer lugar. E o cara da alta performance, ele sai para ganhar menos quando ele tem possibilidade de fazer mais. Sim. Ele aceita. Ele tem um projeto. Ele tem um plano. Ele tem um plano, exato. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E ele sabe o que ele faz. Principalmente se for vendedor. Ele confia nele, ele confia no resultado dele, ele já vivenciou. É a história do pássaro, né? Ele não confia no galho, ele confia nas asas. Exato, esse é o jogo. Né? E um outro detalhe também, dentro de toda essa discussão, eu sempre acredito no profissional de alta performance, você falou do pássaro aí, me vem a lembrança da liberdade. Ele tem que ter liberdade, ele tem que ser livre. Se você quiser fechar ele não enxergar ali liberdade para fazer, executar, criar, produzir, ele não vai suportar ficar naquele lugar. Porque ele tem tanto conhecimento, ideias, porque o conhecimento vai gerando muitas ideias. Ele precisa inovar, é combustível, né? Na verdade, é oxigênio dele.
é oxigênio. Para ele viver, ele precisa de liberdade. Sim. É claro, liberdade com responsabilidade. Isso. Onde um profissional tem liberdade em uma empresa? No seu cargo. Ponto. E do outro cargo? Não é dele. As pessoas pensam que liberdade é você poder tomar todas as decisões da empresa, é você poder mexer na empresa em todos os setores. Não, cargo. Qual que é o seu cargo? Olha, meu cargo é vendedor, liberdade aqui. Olha, meu cargo é auxiliar administrativo. Você tem liberdade dentro do seu cargo, faça ele performar e gerar os melhores resultados. Se a pessoa não tiver liberdade, ela também não fica. Liberdade é difícil. e responsabilidade, né? Esse é o Sempre uma jogo. coisa, Tem que andar juntos. Sim. E aí, Leandro Buturi? Cara, muito bom isso daqui, hein? Também estou gostando muito aí desse bate-papo de alta performance. Legal, muito bom. Bom, estamos chegando aí estamos chegando já ao momento final aqui. Está muito bom. É o bate-papo né? Que a gente esquece que tem câmera às vezes. Bom, Ieda, a gente sempre faz aí com os nossos convidados, né, Rodrigo? Isso. Uma situação especial aqui. E nós temos uma lembrança para você, para estar entregando aqui, para simbolizar. Vai direto para Presidente Prudente? Vai. Olha aí. Ai, que bacana. Tira uma foto junto com o Rogério. Pô, porque ele gente, tem uma. Tomando ele café. tem uma, Muito tira tomando alguma. Pode abrir, fica à vontade. Vamos lá. Mostra aí que. Essa daí vai só vocês dois imprudentes por Sim. enquanto, hein? Verdade. Que sacaneca, hein? Não, gente, logo os dois exibidos. Nossa. É isso aí. Mas Olha que aí, eu vou. Tá Ó. tendo operação Fecha Negócio lá, eu vou lá fazer um brinde de café com o melhor Aí, ó. cappuccino da cidade. Ieda Brandão, Cuidado, hein, ó. personalizada. Gente, e Você eu for lá- adorei esse nome. E se você for lá... E olha lá, ainda vem na cor certa, tá vendo? Você Tá lá viu? na paleta. Exatamente. Cuidado, se for lá fazer um brinde com ele, ele vai vender um apartamento pra você. É um perigo. Não, ele é. O homem é demais. Bom, muito bom. Gente, muito obrigada. Foi uma delícia. Nós que agradecemos. Que bate-papo gostoso. Que legal, que bom que você gostou. Nós também ficamos muito agradecidos, Ieda, pela sua presença aqui, por toda a contribuição. Esse projeto, ele nasceu e ele acontece exatamente para levar informação de negócio, de gestão, realmente de valor, né, a quem quer consumir, né, a quem quer realmente usar. Né? Então, muito obrigado mesmo por você ter vindo até aqui, ter reservado um tempo na sua agenda para contribuir aqui no Ponto Negócio, tá bom? Obrigada, eu agradeço, foi uma honra, eu fiquei muito feliz de ter participado aqui. Quando o Rogério me falou que vinha e falou de vocês, eu achei super bacana, estou super honrada de estar aqui, convites para falarem para falar de venda e de alta performance. Ainda mais um projeto bacana que nem esse de vocês me deixa muito feliz. Olha que interessante, nós praticamente finalizamos falando sobre propósito, missão, visão, valores e o Ponto Negócio, o podcast da Treinacons, ele surge da nossa visão, que é ser um agente transformador no ecossistema empresarial. Então, nós começamos a procurar meios para isso. Então, eu acredito muito que esse bate-papo nosso de hoje vai ajudar a transformar muito o ecossistema de negócios, porque as pessoas vão ter contato com conteúdo que eles vão conseguir movimentar ali os negócios dele. Então, esse foi um dos grandes objetivos desse projeto existir. Mas eu gostaria de agradecer muito você, tá, pela participação. Eu acompanho você nas redes sociais. Eu vejo que o seu trabalho lá é um trabalho realmente de alta performance, sem dúvida alguma. Acompanho alguns momentos ali de trabalho seu, você falando com o pessoal ali, alguns pequenos lances que o Instagram entrega lá. Eu acho realmente muito bacana, tá? Então, realmente, obrigado. Espero que apenas esse momento possa ser o primeiro aí dos nossos bate-papos. Espero seguir aí com essa conexão profissional para que você possa nos contribuir muito ainda conosco nesse desenvolvimento dos negócios, que eu acho que essa é a nossa missão, né? Fazer com que os negócios ocorram, aconteça da melhor maneira possível. A Treinacons é muito isso daí. Eu acho que ela conecta muito ao seu jeito de pensar, ao seu jeito de agir. Eu entendo que são os mesmos valores. Sem Legal? dúvida. Valeu mesmo. Muito obrigada, eu que Obrigado agradeço. você. Obrigada mesmo, gente. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Ponto Negócio. Nosso agradecimento especial também aqui à Rádio Metrópole, nossa parceira nesse projeto, que mais uma vez deu todo o suporte necessário aqui. Nos acompanhe nas redes sociais e lá tem muito mais conteúdo, muito mais informação e episódios para vocês estarem assistindo. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.